cara que vai flutuar na frente ali. Né? Ele não vai ficar lá dentro da área, lá paradão, que não é a característica do Diego. E outro jogador que no São Paulo está se destacando muito e ganhando outra vez o espaço é o Hudson. O Hudson voltou a treinar. Mas fez uma campanha maravilhosa no Cruzeiro, né? Ele teve uma lesão muscular. Mas ele não vai ser aproveitado a princípio, né, Pascoal? Ele está fazendo um trabalho aí de... se ele poderia jogar com os três, né? Com o Jusilei, Petros e o Hudson. Ele falou que dá para fazer tranquilamente essa formação tática. Sim, porque o Hudson sai mais. Já não acho, hein? Jusilei, Petros volante, e Hudson volante ele considera o Jusilei. O Petros e o Hudson, ele acredita que pode ser dois caras que chegam à frente. Mas aí você tem que sacar um lá da frente, e aí fica numa situação complicada. Inclusive... Não, quem? Você vai ter, por exemplo, vai ter hoje lá a minha escalação. Eu modificaria a posição do Cueva, não deixaria o Cueva aberto. Eu centralizaria o Cueva, deixaria abertos ali, numa ponta ali, o Brenner e na outra o Marcos Guilherme. Mas você não pode jogar com esses três, Diego Souza, Cueva e o Marcos Guilherme? Daria também, mas eu acho, Zinho, que quando você joga com dois volantes ali, inclusive não liberaria o Petros para subir tanto não. Você joga com dois volantes ali para proteger a defesa, você coloca lá o Jusilei e Petros a princípio, e depois aí numa sequência aí, eu acho o Hudson hoje mais jogador do que o Petros. A minha dupla titular seria Jusilei e Hudson, quando o Hudson estiver pronto, para proteger mesmo e blindar a defesa. Por mais que o Hudson ele tenha uma característica mais defensiva do que o Petros, eu jogaria com os dois ali para fechar a defesa, jogaria com uma linha de 3 ali à frente desses dois volantes, eu colocaria aberto, porque tem dois jogadores que conseguem fazer essa função, que é o caso do Brenner e do Marcos Guilherme, e jogaria com o Cueva centralizado e deixaria o Diego Souza para fazer aquele centroavante, pivô, que poderia inverter fazer um 4, muitas 2, vezes com o Brenner. Não, seria 4-2-3-1. O jogo campo acaba. 4-2-3-1. 4-2. Mas ali já é grama, né? Sabe por quê, Zinho? Eu não colocaria, eu não dispensaria do meu time nem o Marcos Guilherme, nem o Brenner, porque o São Paulo precisa de jogadores velozes ali que possam acompanhar laterais. Por exemplo, o Cueva, ele não tem essa disposição tática de fazer isso. O Cueva com aquela barriguinha parecendo um B minúsculo. Com esses três volantes, como é que é? O Cueva tá parecendo um B minúsculo. Não precisa voltar. Aquela barriguinha de cocô. B minúsculo. Fala aí. Mas é verdade, você viu a barriga do Cueva? Não fala aí. É que você tá viajando. Você tá viajando. Não diz assim. Todo mundo faz cocô. Não fala aí. Um B minúsculo. O Cueva tá parecendo um B minúsculo. Ele chegou 6 dias atrasado. Se reapresentou fora de forma, Pascoal. Tava lá no Chile, lá, quebrando. O que você acha dessa dupla? Chile não. Chile não, no Peru. Ele é peruano, né? Chile também informado. Também informado. Zinho, o que você Tava no acha? Peru. Peru, Chile, tá na mesma. Ô, Zinho, o que Tava você acha? fora do Brasil. Ô, Zinho, o que você acha dessa dupla? Jogando foi muito bem, né? Fora, Ricardo Rocha e Raí. Você conhece bem pra caramba os dois, né? Dois amigaços, assim, cara. São até características diferentes deles, né? Até de jeito de falar, né? De Barba. Não, Não, até personalidade, a personalidade, né? E aí acaba se encaixando. Um é mais sério, o outro é mais brincalhão, mais extrovertido. Mas é uma dupla que tem tudo para dar certo. Seriedade, conhecimento de futebol, honestidade, história, que os jogadores vão olhar e vão respeitar. E sabem trabalhar, sabem fazer esse diálogo, direção, comissão técnica, atleta. O São Paulo foi muito bem em trazer essa dupla. A ideia do Ricardo Rocha foi do Raí, né? Tem uma parceria. A ideia foi do Raí. No Santos tem O Gustavo que levou o capitão. Levou. Por isso mesmo, porque o Raí, essa coisa do gestor, do cara que é o diretor, para ter mais o contato com a parte de presidência, vice-presidente, é do Raí e de conversar com os empresários para contratação. O Ricardo Rocha já tem mais a linguagem do boleirão, do jogador, da comissão técnica. Então, por isso que eu acho que os dois têm tudo para dar certo. Vai dar certo, Fabinho? Ricardo Rocha e Raí? A gente está vendo uma tendência de ex-jogadores assumirem cada vez mais cargos de direção, né? O São Paulo substitui o Vinícius Pinotti, que eu sempre achei que era um cara com pouco preparo, com pouco tempo de futebol para ocupar essa função, por alguém como o Raí, que é um ex-ídolo do clube. Ex-ídolo não, ex-jogador. Ídolo não Ex-jogador existe. do clube, é verdade. Existe Ídolo ex-ídolo. eterno. A gente soube hoje, porque o Sheik é um ex-ídolo pro mano. Aonde?
Continua sendo ídolo. Não, você depois falou. de tudo que você falou. Não falei nada. Não falei nada. Pelo amor de Deus. Não coloque palavras na minha boca. Tá vendo? É mais legal você chegar e Não falar o seguinte, deturpe o olha, que eu digo. Você só é Errei na contra minha a análise. contratação dele, pronto. É isso aí. Pois é, não É falei sua mal de opinião. ninguém, gente. É Não sua deturpe o que eu digo. Ex-jogadores, um que está muito claramente preparado, o Ricardo Rocha vinha trabalhando como comentarista. O Lugano, pelo jeito, não acertou, né? Aliás, teve gente aqui perguntando, dizendo aqui o seguinte nas redes sociais, né? Pô, vocês vivem falando que o São Paulo tem fetiche por ex-jogador e o Corinthians contrata o Emerson Sheik, não é fetiche também? Acho que é uma diferença, né? Muito grande. Primeiro que o Sheik, um dos raros ex-corintianos que volta. Você foi um crítico da diretoria quando o São Paulo contratou o Lugano. Porque faz isso toda hora. Quando eu falo fetiche é uma coisa que tem uma continuidade. Qual seria o fetiche? Do São Paulo, de trazer Quando jogador? o São Paulo contratou o Lugano, cito não existia 10. um histórico. Eu cito 10 Antes do Lugano? jogadores. 10 ex-jogadores que o São Paulo já foi e voltou. Kaká. O Kaká jogou bem. Kaká, Não, tô Luiz falando Fabiano, citando jogou bem. Mas não é questão de jogar bem ou jogar mal. Não joga mal. Ir e Só voltar. que é o fetiche, Ué, que é mas a uma- partir do momento que é o cara uma cara- repatria um cara é e o uma cara joga bem, como foi o característica- caso uma do Hernanes. Uma característica do São Paulo, muitas vezes recorrer a ex-jogadores. E muitas vezes que não fazia nenhum sentido contratar de volta. Como é o caso do Lugano. Então trouxe recentemente Lugano, Kaká, vai, me ajuda. Luiz Fabiano. Luiz Fabiano. Hernanes. Oi? Hernanes. Hernanes deu certo, Hernanes deu certo. Rogério Ceni. O Rogério, aí usa. Rogério O Kaká Ceni. também, ele deu certo. Rogério Ceni ganhou um monte de campeonato. Inclusive. Rogério Não Ceni. ganhou, mas tem que avaliar o cara pelo que ele produziu não em jogou campo. nada, é cascata, imagina. Ah, vírgula, Flavinho. Jogou imagina, sim. jogou nada. Jogou sim. Ao Milan. O São Paulo o revelou. Ele foi para a seleção brasileira em 2002, foi campeão do mundo. Era jogador de São Paulo. Aqueles anos do Pega Milan, a ele história não- do Kaká no São Paulo. Ele não tem nada. A questão não estou me referindo a títulos, Sormani, mas o Kaká, quando ele mas voltou é um para São campeonato Paulo, de futebol, ele é não foi competição. mal. Ele não foi Eu tô mal. só me referindo à história do fetiche que o São Paulo Paulo é- tem o Kaká é por Milan. jogadores Milan. do passado. Eu acho o Raí um cara muito inteligente, acho um cara muito preparado. Deu para perceber que nos últimos anos aí faltou essa figura no São Paulo para fazer esse meio campo entre elenco e direção. Teve muita cabeça de nego batendo cabeça demais, né? Até com o Rogério Ceni como técnico. Então talvez o Ricardo Rocha nunca exerceu esse cargo, essa função, mas ele é um cara super querido, tem história no próprio São Paulo. Eu acho que pode dar certo, sim. Acho que pode dar certo. Eu acho que o São Paulo se enfraqueceu com a saída do Hernanes e do Lucas Prata. Repôs com o Diego Souza. O Hernanes não veio ninguém da mesma altura. O Scarpa seria esse cara, mas se o São Paulo troca os dois, Diego Souza e Prato e Hernanes. Prato e Hernanes, por Diego Souza e Scarpa, tá mais ou menos ali. Né? Agora, o Diego Agora não. Souza é um baita jogador, hein, Pascoal? Eu também Esse São Paulo acertou Eu na acho que eu mosca também na acho. contratação. Não, pode jogar, Ele joga bola. pode fazer dupla função, pode ser um jogador de armação, pode ser aquele meia que chega mais na frente, que é onde me parece que o Dorival vai colocá-lo no time do São Paulo. Eu acho que o São Paulo tem... eu achei muito legal a postura do Dorival quando ele disse o seguinte, ó, se o São Paulo não conseguir contratar um outro centroavante, eu tenho que ir trabalhar com o que eu tenho aqui. Eu tenho que encontrar uma fórmula. É isso aí. E eu acho que ele não vai ter muita dificuldade, até porque tem esse moleque, esse Brenner aí da seleção sub-17. A molecadinha tá indo bem na base, indo bem. na copinha. E tem um moleque, um canhotinho, que joga no São Paulo, que chama Elinho. Eu vou falar pra você. Vocês veem então, se vocês não viram ainda, vem esse moleque jogar. Vocês veem como é que ele joga. Ele é diferente. Ele trata a bola diferente. Esse moleque eu acho que pode render pro time do São Paulo. Ele joga do quê? Joga aberto pelo lado direito. Atacante aberto pelo lado direito, mas ele é canhoto, porque o Toró joga aberto pelo lado esquerdo e é destro, é um jogador de velocidade. São Paulo aposta muito nesse Toró também, que é um jogador de Aquele velocidade. cara do Fluminense que chamava Toró, não tinha? Tinha. No Flamengo, tinha um Toró. E esse moleque, o Elinho, o lado esquerdo, o lado canhotinho joga pelo lado direito, é outro bom jogador do time do São Paulo. O São Paulo sempre tem jogadores para repor, sempre tem jogadores na base. E eu acho que essa visão do Dorival me parece a visão mais correta. Não dá? Poxa, o elenco do São Paulo é legal, gente. E tem uma base Poxa, extraordinária. o Mano trouxe uma notícia ontem aqui. O elenco do São Paulo é extraordinário? Não, é legal. A base, o CT do São Não, Paulo. ele falou o elenco. Não, tô falando dos Eu não moleques acho. da base que sobem pro time principal, são bons. Não É tem- legal, o trabalho é bem feito. Nos últimos anos eu não tenho visto esse trabalho tão bem feito, não.
Ah, não? Saiu O muito David jogador. Neres, qual é o principal jogador do futebol da Holanda hoje? Pera só um minuto, nós estamos falando só de dinheiro. Não, o principal jogador da Holanda hoje, quem é? Não me interessa o que ele está fazendo agora, me interessa o que fez no São Ah, Paulo. não conseguiu jogar. Saiu e foi embora. Então, peraí, nós tá vamos jogando discutir na o quê? Holanda. A base é legal porque vende ou antes tem que fazer A base revela, mas o profissional não sabe usar. O Lucas jogou bem, A pô. base revela, mas o profissional não sabe Tem usar. um treinador hoje que sabe usar. Essa é a história do Corinthians. Então, é tá isso que eu tô cheio de falando. jogador bom que foi revelado pelo Corinthians, mas que não tem muita passagem no Corinthians. O fato dele estar arrebentando na Holanda, isso fica ótimo. Eu tô perguntando o que ele fez no São Os Paulo. moleques da base do São Paulo são bons. Sim, mas a base do São Paulo sempre foi boa. Só que a base revelava e os moleques jogavam. Jogavam, ganhavam título e iam embora. Hoje o moleque aparece... Mas eles não têm tempo de jogar hoje. Então não dá pra falar que a base O Guilherme Arão jogou duas duas temporadas. Mas é boa, O Guilherme tem revela. Não, mas tem que Revela. jogar. Eu sei, mas por o ele motivo. O Santos tem uma base muito boa há anos. O moleque Mas por aparece, que revela, não joga? e vende. Bem, já não joga porque nos Mas últimos é uma 10 exceção. anos, vê quantos técnicos o São Paulo teve. Vê se o São Paulo teve alguma linha de A linha do treinador alguma atual do São filosofia Paulo é de Ó, aproveitar. o Breno de apareceu futebol. no São Não Paulo. Breno tá no Vasco da Gama, renovou o contrato com o Vasco da Não, mas Gama. o Breno jogou, apareceu, jogou. Mas com e aí fez 18 dinheiro. anos, ele jogou uma temporada no São Paulo. Tudo bem, com mas 18 anos foi jogou. embora. Mas jogou e custou 19 milhões de euros. Mas quanto custou então, o que foi pra Holanda? Mas não jogou, Pascoal, nem jogou direito. Entrou em campo, papai foi embora. É a mesma São coisa do Paulo não Kaká. soube usar o É a menino. mesma coisa do Kaká. O Não, Kaká o que ele quer dizer é que tem uma base boa, mas os jogadores hoje Mas consegue não, aparecer. eu sei que não dá pra não ficar usam aproveitado. esse poder técnico no time. Eu sei que ele não chega e já é Eu sei que não dá pra ficar 10 anos no time, não é isso. Mas, pô, pelo menos um ano e meio, um ano, joga, aparece, faz O alguma Lucas coisa. apareceu, nem jogou, né? Ele jogou 3, 4 partidas, pumba, já foi embora. Quer dizer, o São Paulo é assim. E todo lugar é assim. Todo lugar é assim. O Palmeiras agora tá aproveitando o Arthur, que fez, jogou no Londrina, vai ficar no time principal. O Palmeiras contratou o Rafael Veiga, não usou o ano passado e esse ano não ia mas isso é uma usar, coisa emprestou também. pro Atlético Uma Paranaense. coisa, parênteses bem rápido, vai chamar o WhatsApp. Colchete. Né? Você pega o colchete. O time do Palmeiras hoje, o titular, não tem nenhum formado pelo Palmeiras. Pegou O Everton, o Marcos Rocha. Mas base, você só, Pega o Corinthians, ô, campeão Flavinho, do na mundo, boa, você profissional só da vai base. utilizar a base por necessidade, não por opção. porque é burrice. É natural que o Deveria. clube que tem dinheiro, Flavinho, ele vai lá e contrata um atleta pronto, ele não vai ter paciência, mas é Discordo de verdade. você. Você vê o fala. Flamengo. Me cite Discordo de um, me você. cite um time, tá certo, que tem a possibilidade de Futebol contratar um Clube jogador Barcelona, e conhece? fala, não vou contratar porque eu vou optar Conhece por o revelar o Futebol Clube jogador. Barcelona, já Para, ouviu Flavinho. O cara, Real Madrid também. o craque, mas, gente, não tomem como parâmetro Barcelona e Real Madrid. Claro que toma, Esse é o questão, ponto a fora base- da curva, base- Flavinho. não. Flavinho, Esse- o cara que joga esse no vale Corinthians enquanto hoje, você tá o cara que falando. joga no Corinthians hoje, Mano. ele sonha em estar no Barcelona. Mano. Se o Barcelona puder roubar, entre aspas, um atleta que tá jogando futebol brasileiro e levar pra base deles, eles levam, cara. Mano, deixa eu te falar uma É o coisa. diferencial. Você não pode comparar o Barcelona, ou o Real Madrid, ou o Bayern de Munique, o poder de compra deles com nenhum clube brasileiro. Agora, a capacidade de fazer jogadores de qualquer clube do mundo, você pode comparar com o clube brasileiro. Você vai fazer a mesma coisa, só isso. Aliás, o Quantos potencial nosso é muito maior que É a maior, Espanha. tem muito mais jogador. Lógico. Então, O cara que tem potencial para ser craque no futebol brasileiro, Flavinho, ele já está sendo monitorado pelo futebol internacional. Você pode ter certeza disso. Não dá tempo do cara aparecer aqui que ele já está jogando lá. É fato. Aí inventam uma proposta, não, eu contratei o pai do garoto. O garoto eu veio acho de que brinco. isso é a mais nova muleta para explicar porque o futebol brasileiro é uma desgraça. Se o futebol A gente não brasileiro, tem se a base culpa, do futebol a gente não- brasileiro fosse bem gerida, não tivesse tanta sacanagem, tanto A gente- pai de jogador... É só ver a questão. tanto empre- David Neres está jogando, o principal jogador da Holanda no final da temporada agora. Quem foi? David Neres. Ele jogou no São Paulo? Não. Ele joga bem? Ele é bom jogador? Todo mundo Nós não sabe temos que é. comparar Barcelona com o Flamengo, o Real Madrid com o Palmeiras, não. Mas o conceito a gente tem que comparar. O conceito é o mesmo. O conceito Fazer tem que ser o jogador mesmo. na base Tem que se fazer isso é jogador. fácil, você não precisa de dinheiro. Vamos pro WhatsApp. Vamos ver quem tá mandando mensagem pra gente. Se eu não aperto a produção, passa o WhatsApp aí.